Agora a gente tem o prazer de receber aqui no estúdio ele que é pai do Antônio e pai da Eleonora. Estou falando do novo secretário de Meio Ambiente e Economia Verde do estado de Santa Catarina, Ricardo Guide. Obrigado pela presença aqui. Boa tarde. Tudo bem, secretário? Eu que agradeço, João Paulo. Boa tarde a você, a todos os telespectadores. Uma alegria muito grande poder estar aqui participando do Balanço Geral. E já que falamos em pai, né, um dos motivos que eu aceitei a secretaria também foi poder estar mais perto dos meus filhos. Lá em Brasília, para ir para lá, muito caro, muito difícil, muito longe. Essa semana eles já puderam ficar alguns dias comigo, foi muito bom. Já é uma decisão que leva a essa questão familiar. E eu ia começar justamente por isso. Essa decisão, como é que o senhor trabalhou isso, como decidiu aceitar a condição de secretário de Estado? Olha, eu recebi o convite do governador Jorginho Melo numa reunião com a bancada federal do PSD catarinense e com muita honra, né? Eu fui colega do então senador Jorginho Melo no Fórum Parlamentar Catarinense. E a gente conversava muito sobre os problemas de Santa Catarina, os problemas do Brasil, e ele teve uma atuação muito destacada como senador, então eu procurava muito, né? E sem dúvida nenhuma, quando eu recebi o convite, foi motivo de muita honra, muita alegria, mas fui ver se eu podia ajudar mais como secretário de Estado ou como deputado federal. Fui conversar com técnicos, pessoas da região, entendi que como secretário de Estado a gente podia dar uma contribuição maior para Santa Catarina, até considerando o momento que o país vem vivendo, né? Procurei me cercar de pessoas capacitadas, de bons técnicos, ouvi bastante, e eu não tenho dúvida que esse período agora à frente da secretaria a gente vai poder fazer muito por Criciúma, pela região sul do estado, mas também por Santa Catarina, onde a gente espera poder ditar políticas públicas relacionadas ao meio ambiente, ao desenvolvimento sustentável e levar essas ideias também Brasil afora. O que nós já temos aqui do Sul em termos de demanda especificamente nessa área, secretário? Olha, são muitas as demandas, né? Tenho recebido lideranças políticas, lideranças também na área do meio ambiente, também para trazer ideias, né? E a gente sempre fala em priorizar aquilo que é prioridade, né? Então, sem dúvida nenhuma, o que é prioridade? Ações de interesse público, né? Então, por exemplo, o desassoreamento de um rio muito importante, estive conversando sobre isso com o prefeito Neguinho de Forquilinha, né? Ações também, o desassoreamento de um rio, e ele vem fazendo lá em Forquilinha, pode evitar enchentes, né? E isso muda completamente a vida das pessoas. Uma enchente leva a dignidade da pessoa, leva às vezes a história da sua família, então a gente tem que dar prioridade para ações como essa, né? Priorizar também ações na área do turismo, onde a gente quer poder trabalhar também para impulsionar o turismo de Santa Catarina. Santa Catarina tem mais de 10 parques e procurar trazer parcerias público-privadas para as pessoas conhecerem esses parques, porque gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento econômico, mas gera muito mais, gera conscientização ecológica. A pessoa que não conhece não sabe defender, né? E para isso precisa de uma parceria público-privada. Eu me lembro, por exemplo, de no Parque das Cataratas do Iguaçu, quando criança, que era administrada pelo poder público, e recentemente que é uma parceria público-privada, onde está o poder público, aliás, onde está a iniciativa privada fazendo a gestão. E aquilo deu um grande salto, né, de movimento, de pessoas, né? Eu acho que desenvolveu toda aquela região de Foz do Iguaçu muito, né, o turismo naquela região. E a gente espera poder aproveitar isso aqui em Santa Catarina também, porque a gente tem parques belíssimos, né? Não é diferente na Europa, nos Estados Unidos, onde os parques são muito bem aproveitados. Mas falando aqui de região, sem dúvida nenhuma, uma das ações que a gente já está tratando é criar um plano de desenvolvimento econômico que caminhe junto com a lei que eu consegui aprovar lá em Brasília como deputado federal, que é a lei da transição energética justa do carvão mineral, tão importante na história do sul catarinense. E eu sempre defendo e costumo falar que não existe apenas transição energética. A transição energética só pode acontecer se for feita de maneira justa, pensando nas pessoas, naquelas que trabalham no setor, pensando em toda a região. A gente não pode abandonar isso de uma hora para outra. E a nossa secretaria vai querer desenvolver um plano de desenvolvimento econômico para o Sul, mudando da economia do alto carbono para consumo de baixo carbono, que seria fundamental aqui para toda a região. Neste plano, onde é que ele está? Qual é a próxima etapa que ele precisa dar? O que precisa ser feito ainda nesse avanço? Ou ele está concluído em termos de plano? Porque ainda não tem assinatura do contrato, por exemplo, da geração de energia com o governo federal, né? A lei que autoriza tudo, a gente conseguiu aprovar ainda como deputado federal. Agora a gente tem que criar o plano que mostre quais são os caminhos que devem ser seguidos. E é isso que a gente vem trabalhando. A secretaria já trabalhava nesse sentido e a gente tem que trazer parceiros, né, que tenham expertise e conhecimento para a gente
achar os caminhos e, junto com as prefeituras, junto com o governo do estado, que a gente possa implantar esse plano para que a gente crie aí um novo motor, um novo vetor de desenvolvimento para todo o sul de Santa Catarina. Na nomenclatura da secretaria tem uma inovação que é o Economia Verde, né? Que remete a isso? Tem a ver Secretaria também. de Meio Ambiente e Economia Verde. Como é que a gente entende essa Economia Verde aí? Olha, a economia verde é tudo aquilo que tem a ver, né, com o meio ambiente. Se fala muito disso na Europa, né, e sem dúvida nenhuma, esse é o futuro, esse é o caminho, né, e a gente vai ditar essas políticas, né, procurar com gente capacitada, criar políticas que sejam fundamentais para o nosso futuro, para as próximas gerações. Um dos grandes problemas é o conflito, por vezes, com ambientalistas. O que é a saída para isso? Entre o desenvolvimento e a manutenção do ambiente? É o diálogo? Eu acho que o diálogo, o bom senso, né? É claro, a gente tem que preservar, isso é fundamental, tem que ser seguida todas as leis, mas a gente não pode passar do limite da lei nem para um lado e nem para o outro. E eu acho que o bom senso é fundamental nesse momento para que a gente tenha a preservação tão importante, mas também o desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento que vá melhorar a vida das pessoas, mas proteger também tudo aquilo que é necessário para as próximas gerações. Secretário Ricardo Guido, só para finalizar, porque esse é um assunto sempre fervilhante, né? Que é a questão de eleições, dá tempo nisso tudo para olhar, como é que o senhor vê eleições do ano que vem? Porque tem muita especulação, aliás, especulação não, tem muita informação em cima de um trabalho para a candidatura do ano que vem no município. Olha, mestre, eu nunca escondi a vontade, né, também de poder governar a minha cidade, tenho me preparado para isso, né, eu vim da iniciativa privada, tive uma experiência como deputado estadual, em seguida já fui deputado federal, consegui a reeleição, eu vejo que me faltava como experiência também uma participação no Poder Executivo. Então acho que vai ser um período muito importante, uma das questões que foi fundamental para que eu pudesse aceitar esse convite foi o fato de que Criciúma ainda não tinha um representante no secretariado do governo do estado. Então, sem dúvida nenhuma, muito importante para Criciúma a gente ter esse canal de comunicação, levando os anseios, as necessidades da nossa cidade para o governador, para o secretariado, né? E sem dúvida nenhuma esse relacionamento pode ser muito importante nessa caminhada, mas também lá na frente. Muito difícil um prefeito governar a sua cidade se não tiver uma boa parceria junto ao governo do estado. Então, sem dúvida nenhuma, me sinto preparado, tenho procurado me preparar cada vez mais. E se a população de Criciúma entender que é o meu momento, aproveitar bem essa oportunidade de fazer uma grande gestão. A exemplo do que eu cresci vendo o meu pai, né, que foi prefeito por 10 anos aqui de Criciúma, o ex-prefeito Altair Guide, a gente via diariamente, né, as pessoas falando da importância do trabalho dele, de como Criciúma tinha se transformado, e é claro que isso enche a nossa família de orgulho, mas também de compromisso. Obrigado, secretário. Eu que Sucesso aí agradeço. da pasta. Muito obrigado, João Paulo. Agradeço a oportunidade e me coloco à disposição aí para trabalhar pela nossa querida Criciúma, pelo nosso estado e, claro, pelo país. Obrigado. Obrigado.